Quebrando a esterilidade. Deus quebrando a esterilidade. Abra em Provérbios capítulo 22. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia minha morte, Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos então para Provérbios. É o propósito do ano. Portas da alma tem que se encher. Aqui você aprende como viver na vida. É Provérbios dizendo, pelo espírito de sabedoria, ninguém foi ungido como Salomão para nos instruir na sabedoria. É o que a Bíblia diz. Ninguém na face da terra foi semelhante. Então Deus trouxe esse pouco conteúdo que conseguimos para ter acesso a nós, para aprendermos a viver a vida conforme os princípios do que Ele espera que nós venhamos viver, os princípios da palavra dele. Glória a Deus. Então vamos lá nos conselhos de Salomão, capítulo 22 de Provérbios. Mais digno de ser, versículo 1, mais digno de ser escolhido é um bom nome do que muitas riquezas. O favor é melhor do que a prata e o ouro. Melhor é o nome do que ter riqueza e ser difamado, sem credibilidade moral, sem credibilidade com as pessoas. Não adianta ser rico. Versículo 2: o rico e o pobre se encontram. Quem os faz? O rico e o pobre se encontram. Quem os faz a ambos é o Senhor. Só um minutinho. Deixa eu mudar aqui. Versículo 2: não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. Versículo 3: a pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata, ou a imatura, vai em frente e acaba mal. Olha, não despreze o pobre, que você está bem. É um conselho dele, porque Deus fez tanto um como o outro. Em seguida ele diz: seja sensato, seja prudente, porque o prudente ele foge do perigo, mas o imaturo, imprudente, insensato, ele corre na direção errada. Por isso temos que buscar o Espírito de Deus para guiar a nossa vida, para discernirmos as coisas, o tempo e o modo, e saber ter discernimento, irmão, é revelação, é ter uma percepção das coisas antes mesmo delas acontecerem. E isso Deus te dá com amplitude. O homem pode deduzir coisas, mas Deus lhe dá amplitude do que pode acontecer com a vida dela. Ele dá orientação do que fazer. Agora tem que ter o Espírito de Deus com você. Você tem que se envolver com Ele. Você quer que Deus guie a sua vida sem se envolver com Ele? Não ora, não lê a Bíblia, não procura estar na presença de Deus, não faz as coisas corretas, só quer fazer as coisas de qualquer jeito. Alinhe o seu pensamento com a palavra de Deus e Deus se manifestará a você também. Versículo 4: quem teme ao Senhor é humilde, e é humilde consegue riqueza, prestígio e vida longa. É a palavra de Deus. Quem teme ao Senhor. Qual é? Quer ser sábio? Você acha que você é sábio porque tem que ser com faculdade? Tem gente com faculdade e é burro pra caramba, só faz besteira na vida dele. Mas aqui está dizendo que sábio, qual é o princípio que a gente leu desde o começo de Provérbios? Quer ser sábio? O primeiro princípio é teme a Deus. Tenha respeito pelo aquilo que Deus ensina. Respeite a Deus. Você se tornará sábio. E depois aprenda a ouvir mais do que falar. É sábio. É o que a Bíblia ensina. Então vamos lá. Então ele diz: ser humilde é importante. E a humildade, o temor a Deus e a humildade sempre vai trazer bons resultados. Atrai riqueza, abre caminhos.
Já falei para vocês, muita gente resiste ao orgulhoso, mas ele abre caminho para a sua casa, para os seus negócios, para os humildes. Quando chega uma pessoa humilde, a pessoa se agrada dela. E não, vem aqui, vamos tomar um café junto. Mas chega um orgulhoso, ele fala, que cara metido. Esse cara pensa que é o quê? Ele se acha o dono do mundo. Então fica aí, que é na minha casa você não é. E às vezes não dá nem oportunidade para a pessoa se conhecer, ou abrir negócio para a vida dela. Então vale a pena ser humilde, vale a pena temer a Deus, ter humildade nas situações. Humilde não é ser pobre, miserável, não é ficar andando igual um mendigo, não. Ser humilde é ter um coração disposto a ceder, não ter resiliência com as coisas, depender daquela pessoa, esperar sempre algo daquela pessoa. Ser humilde é depender, é se colocar no segundo plano, não no primeiro, sobre as pessoas. Amém? Versículo 5: no caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta dele. Então, quem está praticando as malignidades aí, tem muita gente presa, não é porque fez algo, não, só porque estava junto. Mas você vai ouvir alguma historinha dessas aí. Muita gente que sofreu, não é porque ele bebeu e estava no carro, porque quem dirigia estava bêbado e ele entrou no carro ainda assim. Então a gente sofre as consequências. Então, quando tem uma decisão errada na vida de uma pessoa, ela está indo por um caminho mau, se afasta. É o conselho da Bíblia para você, da palavra de Deus para você. Você vai colher a consequência junto com ele. Então vamos lá, versículo 8: quem semeia a maldade colhe a desgraça, e será castigado pelo seu próprio ódio. Olha só, é o 6. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Aí você entende por que Deus disciplina vocês às vezes, nos disciplina. Tem que disciplinar, tem que às vezes colocar certos castigos, certos parâmetros, tem que punir, às vezes tirar benefício, agredir, violento, mas às vezes tem que sofrer danos, para que ele entenda o que pode e o que não pode, não é para destruí-lo, é para dar limites à criança. E isso é um dever dos pais, porque a criança, o primeiro sabe o que ele tem contato nessa terra, eu já falei para vocês, é com o pai e com a mãe. Vocês são os sábios que as crianças estão se espelhando. E quais são os conselhos que você tem feito? O que você tem demonstrado e ensinado a ela? Então a disciplina é necessária, não é abater, mas instruir, unir, muitas vezes deixar de dar algo para que ela entenda que as coisas têm que ser em limite, e que para ter recompensa muitas vezes tem que ter esforço, tem que ter atitude correta. Então ele diz: crie o teu filho, ele não vai se desviar desse caminho. Aproveite a oportunidade que você tem, quando os filhos ainda pequenos, para influenciá-los nas atitudes corretas que eles devem ter na vida. Porque depois bate asa e vai longe. Você não vê mais o bichinho. Vamos lá, versículo 7. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo do que empresta. Eu já peguei emprestado, não é fácil não. E às vezes o cara pede e você não consegue dizer não, porque deve para o cara. Ele fala: presta suas ferramentas aí. Falar o que? Falar que não deu o dinheiro para ele. Ele é mais ou menos assim a ideia que ele está dizendo. Então, os ricos mandam no Paulo, porque assim é o poder, né? Eles acham que o Paulo precisa do seu salário, e às vezes eles abusam disso também, e às vezes tem comando, porque tem poder, tem dinheiro. Versículo 8: quem semeia maldade colhe a desgraça, e será castigado pelo seu próprio ódio. Quem semeia colhe desgraça, quer dizer, não vai ter favor de Deus, não espere. Quem semeia maldade e será castigado pelo seu próprio ódio. A vida vai trazer consequências por causa do seu próprio ódio, e o sentimento de ódio só traz desgraça na vida da pessoa, só traz problema na vida dela, desde a sua saúde até os seus relacionamentos com as pessoas. Ninguém gosta de estar perto de uma pessoa que é cheia de raiva, cheia de ódio, cheia de desumor com a vida e com as pessoas. Ninguém quer ficar perto, não.
Então o ódio destrói as pessoas emocionalmente e destrói socialmente também. Então não tem nada de lucro. Vai viver em desgraça e vai colher a maldade daquilo que semeia. Versículo 9: quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Quem é bondoso está sempre disposto a dividir, está sempre disposto a servir as pessoas, e isso é maravilhoso. Olha o que diz lá em Marcos capítulo 4, versículo 24. Aí você vai entender. Mas tenham cuidado para pôr em prática o que ouvem. Vocês serão julgados com a mesma medida que julgarem os outros, e acrescentarão ainda mais. Versículo 25 de Marcos capítulo 4: aquele que tem receberá mais, mas aquele que não tem, dele será tirado o pouco que tem. À medida que você mede, você será ajudado. Então, semeie a bênção. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não se pode sair dessa fonte de maldição para amaldiçoar as pessoas, para viver cheio de raiva, de ódio, de maldade. Você pertence a Deus, irmãos. Não pertence à igreja. Você não está numa igreja, pertencendo a uma igreja. Por isso aqui você tem que ser anjinho. Você tem que ser homem, mulher de Deus em todos os cantos que você estiver. E ele diz: à medida que você julgar, você vai ser julgado. Não guarde ódio, não queira fazer justiça com a sua própria mão, porque você vai ter a mesma medida que você deseja para a vida daquela pessoa. Em Mateus 7, versículo 12, Jesus disse: façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês. Isto é, em poucas palavras, o ensino da lei de Moisés e dos profetas. Faça aos outros, como diz, quem é bondoso, no versículo 9 de Provérbios, será abençoado. Faça aos outros o que você quer que eles façam para você. É conselho de Deus. Versículo 10: mande embora a pessoa orgulhosa, e acabarão os desentendimentos e as discussões e os xingamentos. Eu já falei, pessoa orgulhosa acaba sozinho, acaba só, não tem jeito. Ninguém consegue conviver nem ter relacionamento com uma pessoa que não serve, que não vê imperfeições nela, que não vê problema algum nela. É o tipo de pessoa que até Deus rejeita. É difícil acreditar nisso. Mas a Bíblia diz que Deus humilha os orgulhosos, Ele abate e exalta os humildes. Porque o orgulhoso até Deus ele afronta. Amém? Então presta atenção. Olha, o orgulho não é bom. É obra da carne e influências malignas da natureza humana que vêm para destruir. A síndrome de Lúcifer, a pior das características dele é exatamente o orgulho. Eu sou e Deus não pode comigo. E na verdade, está aí onde ele está. Lúcifer está encaminhado já ao inferno para ele. Não é para você, não é para Lúcifer. E daí o orgulho que fez? Foi banido do céu. E deu a ele um enxofre que queima e não se apaga. E ele sabe disso. Vocês acham que ele está falando teorias da Bíblia? Mas quem repreende espíritos malignos de pessoas, às vezes eles falam coisas, sabe? E a gente vê que ele sabe para onde vai. E eles dizem: eu tenho pouco tempo, é isso que eu vou fazer. É destruir cada vez mais as pessoas. Então, orgulhoso só cai. Orgulhoso só vive sozinho. Porque ele só causa problema onde ele vai. Porque ele só sabe viver sozinho, com ele mesmo. Ele não sabe viver com as pessoas. Versículo 11 do Provérbios 22. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem, terá a amizade do rei. A pessoa vai conseguir ser bem sucedido em tudo que ele fizer. Qualquer autoridade, aonde você trabalha, onde você estuda, quando você ama, tem amor no seu coração, é a presença de Deus, sinceridade, e sabe falar com mansidão, com tranquilidade com as pessoas, você vai ser bem sucedido com as pessoas, com as autoridades onde você está trabalhando e convivendo. Versículo 12: o Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Deus está alerta para defender. Ele vai frustrar os planos dos mentirosos contra a tua vida. Deus, Ele é a nossa justiça. Por isso, deixe o Senhor agir. Não queira vingar-se por causa das pessoas mentirosas. É Deus a tua justiça. E Ele se vinga, irmãos. Pode aguardar.
Eu já vi isso aqui perto. Versículo 13: o preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. É a melhor desculpa, né? Está difícil, né? Está difícil. Você como não tem emprego, não tem, não vou porque está difícil, a chuva, aí uma tempestade, tem um bicho, eu vou morrer, está muito violento a rua, não tem como eu sair, está muito. Sempre tem uma conversa, não. Sempre tem uma desculpa para não fazer o que deve fazer. Não é só trabalhar, não. Às vezes Deus está pedindo para você fazer alguma coisa. Vai orar, para de reclamar e você continua lá na sua cama, lá reclamando. Ou pensando nos problemas, vai pensar em problema, não vai resolver nada. Vai orar, mas dá uma preguiça orar. Dá uma preguiça levantar da cama, dá uma preguiça. Aí tem preguiça de fazer até as coisas de Deus. Mas o preguiçoso da Bíblia diz: não consegue nada, nem comida para a sua própria boca. Então temos que reagir. Deus não gosta dos preguiçosos. Deus quer que o seu povo seja povo ativo, forte, que anda na direção daquilo que Deus estabelece ao seu povo. Anda na direção. Fica parado, não, que fé empalhada não é coisa de Deus, não. É da mente carnal do homem. Põe lá, eu creio em Deus. Até o diabo acredita em Deus. Quero ver você fazer sua fé movimentar. Quero ver você agir conforme a sua fé. Aí é uma fé viva, não empalhada. Pegar o cachorrinho totó e colocar lá e ficar: o meu cachorrinho viveu tantos anos comigo. O cachorrinho ele existe. Lógico, a fé existe, Deus existe. Mas quero ver você dar movimento a ela. Quero ver você produzir experiências. E isso é só agindo, é só andando na direção daquilo que Deus quer. Então, em nome de Jesus, não seja preguiçoso, nem das coisas de Deus, nem das coisas humanas. Versículo 14: o adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. O Senhor detesta o adultério porque quebra de aliança, não. Deus odeia a quebra de aliança, seja em qual for as suas formas, quando ela é estabelecida na presença de Deus, quando ela é estabelecida com a concordância nas coisas de Deus, quando ela é estabelecida da forma que Deus espera. Então ele não odeia esse negócio de desistir por qualquer coisa, sabe? Não vou mais nessa empresa, não vou mais. Você fez uma aliança, assumiu um compromisso com aquela pessoa, e porque você não está gostando da atitude dela, você abandona? Não. Se tem uma aliança ali, tem que vencer. Deus quer que você vença. Você tem que ser mais do que aquilo que o mundo é. O mundo desiste fácil das coisas que eles assumem compromisso, mas você é diferente. Você é de Deus. Então lute para manter a aliança até o último momento que você pode. Conserve a sua aliança. Agora há momentos que não tem mais o que fazer, porque talvez do outro lado não se pode ter uma aliança, quando o outro lado não quer mais você por perto. Quando ele nega você, não fazer aliança, então fica difícil. Mas Deus assim julgará também essas pessoas e as decisões delas. Mas se você puder, lute para manter as alianças, porque o adultério é romper, é ser infiel. E isso Deus não gosta, nos odeia. Vamos lá para o versículo 15. O natural que as crianças, é natural que as crianças façam tolice, mas a correção as ensinará a se comportar. Voltando àquele versículo, ensina o caminho. Instrutível. Comunicação com as pessoas, com seu esposo, sua esposa, com seus filhos, não é uma comunicação punitiva. Comunicação punitiva, ela é a pior desgraça, porque ela só põe peso sobre a pessoa. Tem que ser comunicação instrutiva. Comunicação instrutiva é a que produz paz. Comunicação punitiva é a que traz guerra. É diferente você dizer para uma pessoa: por que você fez isso e tal? Será que se a gente fizer diferente vai ser melhor? Eu acho que ali fica melhor. De novo, você fez isso de novo. Por que você fez isso? Mas que comunicação louca é essa? Você quer manter paz com ele, como com a sua filha, com o seu filho, gritando com ele, berrando, ordenando, falando como estivesse falando com o seu cachorro: vai pro quintal, vai pra casinha. Para com isso, irmão. Deus te deu sabedoria. O Espírito que habita em você não é do mundo, não. É o Espírito de Deus. Então respeita o Espírito de Deus em você e faça uma comunicação boa para produzir bênção na sua casa, produzir paz na sua casa. Ainda que o outro declare guerra, fique em silêncio então e deixa rolar. E fala: Deus, toma conta disso.
mas não deixe as suas palavras acrescentar uma comunicação de guerra, punitiva, instrutiva. Se eu posso ter oportunidade para falar uma comunicação ideal, passiva, uma comunicação instrutiva, então fale. Mas se eu não tenho, se cale então. Porque se o outro está com raiva, você vai aumentar a raiva dele com a sua comunicação punitiva. Porque você também, porque você também. E aí é só desgraça, é só briga. É sabedoria de Deus. E com os filhos não é diferente. Ensina ele, mostra para ele as coisas certas, instrui ele, ó, isso aqui vai dar problema no futuro, então se prepara para isso. Ó, cuidado com a bebida, cuidado com a droga, ela funciona assim, não faz isso, vai ser bom para você, um dia você vai entender o que eu estou falando, vai instruindo, para que os filhos tenham informações dentro de si, e não raiva, e não ódio do pai e da mãe, porque só sabem cortejo sobre ele. Versículo 16: quem enriquece a custa dos pobres, ou dando presente aos ricos, acabará ficando pobre. É o que mais tem por aí, né? Corrupção, fazendo, articulando coisas. Mas Deus está vendo, ninguém vai escapar da mão de Deus, ninguém, eu te garanto que ninguém, porque é a palavra de Deus, todos prestaremos conta. A palavra diz: um dia estaremos diante de Deus e serás pesado na balança. Eu vou ser pesado na balança, vocês. Ele diz: se encontrar dizendo falso, será julgado. Ninguém escapa e não tem interação premiada. Corrupto lá no céu não vai ter, como não tem interação. Esse negócio de voltar a aguentar o outro para poder. Você fez, e o que você fez, pode falar o que você quiser. Foi meu pai, foi minha mãe, foi a minha vida. Eu te dei Jesus. Eu te dei tudo que você precisava para viver bem nessa terra. E você rejeitou meu filho, rejeitou as minhas palavras. Pesado na balança. E Deus não tem pecado, Ele é amor, mas Ele é justiça. E das mãos de Deus ninguém escapa. Vamos lá, versículo 18. E será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. Quer dizer, isso. Versículo 17, né? Eu sou ponto bifocal aqui, está dando uns pulos aqui. Versículo 17: preste atenção, e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos. Aí no versículo 18 ele diz: e será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. Preste atenção, o sábio está falando, Deus está falando pelo seu Espírito, através de pessoas que você às vezes despreza. Ele está dando ensinamento, instrução, e você está blá 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 blá, porque esse cara não é formado, porque esse cara não é nada, e Deus está te dando uma oportunidade. Quando você entender que Deus está dando uma oportunidade através de pessoas sábias para lhe instruir, vai ser um prazer. Você vai lembrar de tudo que Ele disse e vai fazer disso uma prática na sua vida. Versículo 19: vou lhe ensinar agora esses provérbios, para que você ponha a sua confiança em Deus. Versículo 20: tomei nota de 30 provérbios para você, eles contêm conhecimentos e bons conselhos. Versículo 21: que ajudarão a saber o que é certo e direito, e assim, quando lhes fizerem perguntas, você saberá dar a resposta. É por isso que nós estamos lendo o provérbio, dá para entender? Tem que prestar atenção, examinar a palavra de Deus, e provérbios te instrui para você saber dar a resposta certa e viver corretamente diante de Deus. Versículo 22: não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre, nem se aproveite daqueles que não tiverem quem o defenda no tribunal. Não tire vantagem dos pobres. É coisa complicada. Não vê a pessoa passando necessidade. Como eu já vi pessoa passando necessidade, e o outro falou: eu vou te ajudar. Mas o que você tem? Uma máquina de lavar, então me dá a sua máquina, eu te ajudo. Irmão, vai tirar a máquina de lavar, vai tirar vantagem da necessidade do homem e da mulher. Se não tem como ajudar, deixa para lá então. Não tem como te ajudar. Vai pegar o teu dinheiro e vai ganhar para a pessoa que está precisando da tua ajuda. Eu costumo dizer para as pessoas: tem pessoas que eu ajudo, tem pessoas que eu empresto, tem pessoas que eu ajudo. E quando eu dou ajuda é porque eu não vou cobrar nada delas. Quando eu empresto, vai pagar. Mas quando eu dou ajuda, ajudei. Então
não tem que ficar barganhando com a miséria do outro, com a dificuldade do outro, não. Amém? Presta bem atenção, é a palavra de Deus, irmãos. Não tire vantagem das pessoas. Versículo 23: pois o Senhor defenderá a causa daquele deles e ameaçará a vida de quem os ameaça. Deus está olhando os necessitados, por mais que ele merece tudo isso aí, mas Deus, ele sempre tem misericórdia. Deus sempre espera que as pessoas mudem de vida, por mais miserável esses nós que você vê no farol, que às vezes você até despreza, que o mundo fala, acontece, né? Outras palavras, lixo, e não sei o que. É ser humano, tem alma, né? E quem deu aquela alma foi Deus, e pertence a Deus. Glória a Deus. Então não despreze, não maltrate, não. Tudo bem, você não tem como resolver o problema das pessoas, mas você não precisa acrescentar mais sofrimento a elas, não acrescente mais dor do que ela já tem. Está na rua, acolheram a consequência das escolhas, tudo bem, mas não amaldiçoe ela. Nem queira mais ainda que ela seja maldita mais do que ela já está. Abençoe, se não quer dar, não, mas ajude se for possível. Amém? Preste bem atenção ao Espírito falando. Vamos lá. O versículo 24. Não faça amizade com pessoas grosseiras e violentas. De novo, cuidado com quem você ama. O versículo 25. Você poderá pagar os seus maus costumes, poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá se livrar deles. Não faça amizade com as pessoas grosseiras e violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes. Lá em 1 Coríntios capítulo 15. Pode ler lá, vamos ler a Bíblia, é gostoso. Versículo 15, capítulo 15, versículo 33. Não se deixe, repete comigo, não se deixe enganar. As más companhias corrompem bons costumes. Elas mudam os seus hábitos, né? Tem pessoas que vêm devagarzinho e mudam o seu caminho. Cuidado, elas enganam, lábios doces. Como o provérbio diz, a prostituta tem lábios suaves e te leva para a destruição. E as pessoas têm um jeito legal para tentar te levar, principalmente aquilo que elas querem que você provar que você não é tão santinho assim. Não agrada a Deus, ela não é tão santinho assim, e quer te testar. E te dá conselho, de vez de te ajudar a sair da desgraça, eles te dão conselho para ir mais para a desgraça ainda. Porque o cara vira alcoólatra, vira viciado, não, cheira disso, vai resolver esses problemas, acaba pelo menos meia hora. Acaba assim, mas depois começa outros problemas. E aí vai para a miséria. Cuidado, as pessoas podem devagarzinho mudar os seus hábitos. O hábito que você tem de fazer as coisas certas. Eu vou para a igreja, eu vou com a minha família, eu vou com a minha esposa, vou para o mercado, vou passear, vou no shopping, vou com meus filhos, vou brincar com meus filhos. Aí de repente alguém dá uma ideia, vamos lá, uma bola legal, vamos jogar mais uma vez só, e daqui a pouco lá começa outras ofertas. E muda o seu hábito, aí não tem mais tempo. Não, agora eu participo do oficial, do time oficial. E aí não tem mais tempo com a família, não vai mais no mercado, não faz mais nada na vida, porque o futebol tomou o lugar, começou a corromper. Ele começou a dar mais valor às coisas que não mereciam tanto valor assim. Cuidado que eles têm influência. Os influencers gostam disso, de influenciar as pessoas. Cuidado, influências. Mas companhias podem influenciar e mudar o seu caminho, os seus hábitos. Salmo 1, versículo 1 está dizendo: como é feliz um homem que não vai atrás da opinião das pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. Olha só, Salmo 1. Não participam de rodinhas aqueles que zombam de Deus. Não vai atrás de opiniões, de maus conselhos. Não se deixa levar para não mudar os seus hábitos bons. E não se envolve com pessoas que desprezam a Deus. Longe de mim, não vou ficar participando dessas palavras, dessas brincadeiras imundas. Pelo contrário, ele diz no versículo 2 de Salmo 101: ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria,
De dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Salmo 101:3 agora. Ele é como a árvore plantada junto à margem de um rio, nunca deixa de dar fruto na estação própria, e as suas folhas nunca murcham, e ele tem sucesso em todas as suas atividades. Então não sigam os conselhos das pessoas ímpias, porque eles só vão te levar para o fundo do poço. Mas tema ao Senhor, e você será como a árvore plantada na beira do rio, que vai ser sempre regada. Mesmo em tempos difíceis, você vai ter uma força que vai vir dos céus. Vamos lá, está acabando. Versículo 26. Não aceite ser fiador de ninguém. Não precisa falar mais nada. Hoje ninguém quer ser, já sofreu muito. Se tivesse lido a Bíblia antes, não tinha sofrido muitos fiadores. Mas não é a Bíblia. Aí fala, não, o cara nem quer tomar a casa, a única casa que ele tem. Aí quer tomar um único bem que o cara tem. Essa coisa aqui. Ainda Deus permitiu você saber que você não tem que ajudar as pessoas. Mas tem coisa, irmão, que você não pode sacrificar coisas que vai afetar muito a sua vida, a vida da sua família. E você tem que deixar transparência. Mas eu não posso fazer isso. Amém? Então, versículo 27. Porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora a sua cama, a sua casa, onde você mora. Versículo 28. Não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. Muito bem. Vamos para 29. Não mude de lugar, que você não corromper a sua herança, tirar vantagem dos outros, que teus antepassados colocaram, que é seu. Versículo 29. Você conhece alguém que faz bem o trabalho, o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia dos reis. Ele está onde está porque ele se esforça da melhor forma. Então você tem que admirar pessoas que trabalham, que fazem as coisas certas, que prosperam e honrar ela, porque Deus quer que você também seja assim, honrado, seja excelente em tudo que você faz. As pessoas olham e dizem como ele faz bem. Eu mesmo faço meu trabalho, eu procuro fazer da melhor forma possível, não é perfeccionismo não, fazer da melhor forma. Mesmo as pessoas onde trabalhei não merecendo, fazia da melhor forma. No onde eu trabalho com corretagem, então procuro fazer o melhor, atendo desde o pequeno até o maiorzão, a gente conhece, com o maior respeito. Tanto que tem alguns que se tornam amigos até, sabe, que foram inquilinos e que me procuram, parece que eu fiz uma amizade, só por causa do bom tratamento, de poder fazer a coisa certa, com perfeição, mesmo sendo pequeno, mesmo a sua vendinha sendo pequena, faça com excelência a sua vendinha, as coisas mesmo sendo um escritório pequeno, faça com excelência, você vai ser honrado por isso. As pessoas vão te admirar e vão desejar ver você na vida delas, ajudando elas, e vão querer investir em você também. Então, preste bem atenção. Colossenses, para finalizar, Colossenses 3:23. Trabalhem arduamente. Colossenses 3:23. Trabalhem arduamente e de bom ânimo em tudo quanto vocês fizerem, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não simplesmente para os homens. Então faça as coisas certas, trabalhe com dedicação, não afrouxe o seu trabalho porque as pessoas não merecem, olha, ela não me reconhece, continua firme, porque quem está vendo o que você está fazendo é Deus. Então faça aquilo que você está fazendo com excelência, como se estivesse fazendo para Deus. Esquece se os homens te reconhecem ou não te reconhecem, e não simplesmente para os homens, está fazendo para Deus. No versículo 24 de Colossenses 3:23 ele diz, no versículo 24, lembrando-se que o Senhor Jesus é quem vai dar-lhe a recompensa da herança, e é para Cristo o Senhor que vocês estão verdadeiramente trabalhando. Então, seja excelente no seu
seu trabalho. Faça as coisas o melhor que você pode no seu trabalho. E Deus vai te honrar. E Jesus quer que nós tenhamos essa consciência. Seja na igreja, no ministério, seja no trabalho, aonde for em casa. Faça, não esperando dos homens o reconhecimento, mas faça como o Senhor, eu estou fazendo a coisa certa. Eu já recebi muitos livramentos e muitos resultados até nos negócios de corretagem, sabe? Pessoas dando trabalho, precisando tirar ele da casa, mas vou me virar para Deus e dizer: Senhor, eu fiz a coisa correta. Tudo que eu fiz para essa pessoa foi correto, honesto e justo. Então vai, julgue isso. Eu não tenho como fazer ela sair dessa situação, mas eu tenho. Então não demorava muito. E Deus vai lá e muda, e cria uma oportunidade para a pessoa sair daquela casa, situações, a pessoa mudar de lugar, às vezes o chefe ser transferido, ou a pessoa não fazer parte mais, para não ser injusto com você. Então vale a pena fazer com maior dedicação, com honestidade, tudo que você fizer. Amém? Deus vai te honrar. A maior honra na tua vida, no seu trabalho, tem que vir do Senhor e não dos homens. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Vamos embora. Vamos embora. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Para bater a tua mão. Senhor, nós oramos e te agradecemos pela tua palavra que lemos em Provérbios 22, Pai. Que essa palavra fique no nosso coração, esses conceitos, Pai, e que teu Espírito move o coração de cada um para ler novamente, conforme a tua vontade. Mova, Senhor, para que entendam e ouçam o teu Espírito falar através dessa palavra. Tudo que foi dito, Deus, que eles guardem, ó Deus, e que eles se lembrem do que fazer e como agir. E em nome de Jesus, que seja uma bênção a vida do irmão, a vida da irmã, cheia de sabedoria e de discernimento, de revelação. É isso que eu te peço, Senhor, para que governe a vida deles e eles possam andar na direção certa da tua boa e agradável vontade, e ainda nesta terra viver as bênçãos a qual tu preparaste para os teus filhos. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, e te agradeço. Obrigado por essa palavra, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Só desculpa por você, um pouquinho. Vamos fazer a oferta. Separe a sua oferta. Nós vamos fazer a Santa Ceia.